Ok, pessoal, vamos dar início então à nossa mesa número 21 de estudos da Bíblia Hebraica. Nós vamos ter aqui 5 apresentações, começando pelo Flávio Pereira da Silva, com a apresentação às 10 palavras do Decálogo e os mandamentos. Em seguida, vamos ter a apresentação minha, né? Mano Marcos Hubner, Rashi, o maior comentarista da Bíblia Hebraica e do Talmud. A terceira apresentação vai ser do Edson Magalhães Nunes, que vai apresentar a disputa por Gênesis 2.4, e, em seguida, o Antônio Teles Rodrigues, as crenças e bases do judaísmo tardio. A quinta apresentação, Philon e a influência do pensamento helenístico na sua interpretação do destino das almas, por Jonatas Davi Hubner. Pessoal, caso algum dos apresentadores ainda não esteja presente, aí a gente conversa aqui com a Carolina, a gente troca a ordem, tá bom? Mas acho que, em princípio, a gente pode tentar manter essa ordem, tá bom? Então, vamos lá. O Flávio está pronto? Eu tive uma dificuldade aqui que não está aparecendo a tela. Vamos fazer o seguinte, então, Flávio. Você prefere que eu faça a minha apresentação primeiro e você apresente assim que chegar o material? Vamos fazer assim? Se você quiser, tudo bem. Ok? Vocês estão ouvindo aí? Está tudo ok? Tudo ok. Então tá bom, pessoal. Carolina, o tempo aí, você começou a cronometrar? Sim. Então tá bom. Pessoal, essa apresentação é sobre Rashi. Essa moedinha aí na tela é a moedinha que você pode comprar em Troyes, no norte da França, no Museu do Rashi, tá bom? Ela é só, na verdade, ela é só ilustrativa. Nós vamos falar já, vocês já vão entender, para quem de vocês não sabem, né, quem é Rashi, vocês já vão entender, tá bom? Então, o Rashi é um acróstico de Rabino Salomão, filho de Isaac. O Rashi é simplesmente o maior comentarista da Bíblia Hebraica e do Talmud de toda a história. É o comentarista por excelência. Ele escreve muitas responsas também, e ele é um grande professor, e os descendentes dele, principalmente os netos dele, são também grandes comentaristas do Talmud. A gente chama eles de tossafistas, tá bom? O Rashi também é um grande linguista, inclusive os trabalhos dele fazem parte de uma gramática da língua francesa lançada no final do século passado. E, além disso, o que muito pouca gente sabe é que o Rashi foi também um grande produtor de vinhos, e hoje existe um circuito turístico baseado na história do Rashi no nordeste da França e na região oeste da Alemanha. Essa é a região onde o Rashi viveu e onde ele trabalhou. Ele tinha uma sinagoga em Troyes e ele tinha uma sinagoga em Worms, tanto na França quanto na Alemanha. Vamos lá, uma história muito... O tempo aqui não permite que a gente se alongue na história do Rashi, tem muitas histórias muito bonitas sobre ele, então quem quiser saber isso vai ter que pesquisar por fora, ou eu tenho uma aula sobre o Rashi no YouTube que conta um pouco mais de detalhes. Mas vamos lá, ele nasceu ou em Troyes ou em Worms, são os dois lugares onde ele vive. Ele é filho de Isaac e Leia Miriam, são dois grandes sábios, muito pobres, aliás, né? E na juventude, o Rashi ele faz aquilo que a gente chama de peregrinação religiosa. Então ele estuda em várias academias, ele viaja por vários lugares, vários países, até ele conseguir se formar. Ele se casa muito jovem, com 18 anos de idade, e teve 3 filhas, Raquel, Miriam e Yocheved, e vocês podem encontrar um conjunto de 3 livros de ficção chamado As Filhas de Rashi. Então, gente, que fica muito claro para vocês, essa coletânea é ficção, mas é baseada em fatos reais, tá bom? Tem em muitas livrarias, é um best-seller no mundo todo, né? E durante a vida do Rashi acontece um evento muito triste, que é a Primeira Cruzada. E os Cavaleiros Cruzados, quando eles se dirigem ao Oriente Médio, no caminho eles vão arrastando e destruindo e massacrando diversas vilas e cidades. Então foi um evento muito triste que a gente vê nos escritos do Rashi como isso marcou a vida dele. Ele viveu 65 anos de idade, até 65 anos de idade, né? E nós não sabemos o local onde ele está enterrado. Então o Rashi foi um grande produtor e vendedor de vinhos, isso dava a ele acesso a uma parte da nobreza da França, por causa da produção de vinhos, né? E o trabalho dele como rabino ou como elucidador de dúvidas da Bíblia Hebraica, como exegeta, era um trabalho que ele fazia voluntariamente. Então ele era uma pessoa muito inteligente, de muito bom senso, de muita modéstia, de muita humildade, e
se tornou, então, uma das maiores figuras judaicas de toda a história, né? Vamos direto ao trabalho do Urashi, por causa do nosso tempo muito curto. Então, como que Urashi se torna o maior comentarista da Bíblia e do Talmud? É simples. Ele fala as coisas mais técnicas, mais objetivas e mais simples. Ele explica de forma simples. Ele não floreia muito. Ele não usa muita poesia, poucas metáforas, né? Então ele é direto ao assunto. Ele explica para que todas as pessoas entendem da mais simples à mais erudita. Então ele é racional, ele é técnico, ele vai direto ao assunto. Então vamos lá, vamos ver vários exemplos aqui do trabalho do Urashi. Primeiro aqui em Gênesis, quando vocês conhecem bem essa história, quando 2 de cada animal vieram para a Arca de Noé. Né? Olha como Urashi comenta, gente. Vieram para Noé, o comentário dele é uma palavra só. Em hebraico, assim vocês podem ver em vermelho, mealehem, ou em português, por si só, sozinhos, por si mesmos. Então, a explicação do Urashi é como que os animais vieram para Noé? Por si próprios, sozinhos. Ele explica em uma palavra, rápido, objetivo, conciso. Né? Embaixo, aqui em números, vocês podem ver que Elazar e Tamar, os filhos de Arão, exerceram o sacerdócio na presença de Arão. Como que o Urashi explica? O que quer dizer na presença do Arão? O Arão era o sacerdote. Os filhos dele exerceram o sacerdócio como? Então Urashi explica em hebraico, Bechayav, em português, durante a vida do Arão. Então, vocês podem ver que a explicação é em uma palavra. É simples, é concisa, é técnica. É em uma palavra. Pronto. Durante a vida do Arão, eles já começaram a exercer o sacerdócio. Pronto. Aqui a gente tem um exemplo do Urashi de um conceito, filo, first in, last out. É um conceito muito utilizado em engenharia, é também um conceito muito usado em contabilidade. E ele usa esse conceito, né? Claro que ele não usava esse nome é um nome filo, é um nome moderno. Urashi usa esse conceito para explicar qual é a vantagem do Jacó sobre o Esaú. Porque Esaú nasce primeiro, não é? Esaú tira a mão para fora. Esaú é o primeiro que nasce e o Jacó nasce segurando o calcanhar do Esaú, tá bom? Então, o que Urashi explica? Quem foi formado primeiro, na verdade, foi o Jacó. Mas como ele foi formado primeiro, ele ficou no fundo. O Esaú foi formado depois, então ele sai primeiro. É o mesmo conceito que vocês têm do elevador. Né? A pessoa que entra no elevador, normalmente ela é a última a sair, não a primeira a sair. O que entra fica lá no fundão, demora mais a sair. Tá bom? Vamos em frente. Aqui, léxico, aqui mostra como Urashi entendia bastante de gramática. Né? Aquele episódio em que a Sara ri quando ela fica sabendo que vai ter um filho, ela já está idosa. Então, ela se explica para Abraão, para o marido dela, para Abraão. Não, eu não ri. Então, Urashi fala, não, ela falou que não riu porque ela teve medo. No final, é respondido para ela, não, mas você riu. Então, tanto o porquê eu tive medo, quanto mais você riu, é a mesma palavra hebraica, é o ki. Então, Urashi explica que esse ki ele pode ter, na Bíblia, 4 significados diferentes. Então, mostra conhecimento gramatical. Né? Aqui, Urashi faz uma referência no Deuteronômio, está dizendo que o Jacó foi para o Egito com pouca gente. Então, Urashi ele faz a conexão, o link com o Gênesis, quando está escrito que o Jacó desce para o Egito com 70 almas. Então, ele linka um local no outro, mostrando o conhecimento de várias partes da Bíblia. Né? Aqui, uma resolução de aparente contradição, porque em um lugar do Números está escrito que os sacerdotes começam a trabalhar com 30 anos de idade, em outro lugar está escrito que eles passam a trabalhar só com 25 anos de idade. Né? Então, Urashi ele tenta elucidar essa questão. Ele fala que com 25 anos os sacerdotes vão para o que seria o equivalente à graduação de hoje. Né? Então, eles ficam 5 anos estudando e com 30 anos eles começam realmente o trabalho prático. Vamos em frente. Aqui, Urashi ele se dá o direito de dar uma compreensão diferente do que o texto literal da Bíblia nos diz. Está escrito que depois que morre a Raquel, o Jacó ele muda a cama dele para a casa da Bilhá. E o Rúben ele se revolta com isso. A Bíblia fala que Rúben se deita com Bilhá,
Mas o Rashi muda isso. Ele fala, não. O ato do Rubem foi tão grave, mas tão grave, que a Bíblia acusa ele como se ele tivesse feito um adultério. Mas não é verdade, ele não fez adultério. Essa é a palavra do Rashi. Ok? Aqui é um exemplo de como o Rashi explica um negrito da Bíblia. A Bíblia não fala a carne não deve ser cozida na água. A Bíblia repete a palavra cozida 2 vezes. Bashel, mevushal. Então, é 2 vezes a mesma palavra. Então, o Rashi diz, a Escritura, a Bíblia, está repetindo a palavra para dizer que não é só em água, mas em qualquer outro líquido não deve ser cozida a carne. Então, o negrito tem um sentido, tem um objetivo, tá bom? Aqui é uma simples amostra do conhecimento matemático, né? Como os israelitas no deserto, cada um dava meio shekel, eram 600 mil aproximadamente israelitas. Então ele faz a conta de quantos meio shekels seriam e quantos ciclos, quantos talentos seriam cada um. É só um exemplo de conhecimento matemático, né? Esse é um dos exemplos que eu considero mais impressionantes de toda a obra do Rashi, né? Aqui está escrito que Labão é irmão de Rebeca e, no final, mãe de Jacó e Esaú. Quer dizer, se Labão é irmão de Rebeca, é claro que Rebeca é mãe de Jacó e de Esaú, a gente já sabe, já foi falado antes. Por que a Bíblia repete isso? E aí vem a grande humildade do Rashi. Ele fala, eu não sei por quê. Não sei por que está escrito mãe de Jacó e Esaú, depois que a gente já sabe quem é Rebeca, né? Continuando. Esse aqui, gente, é o primeiro Rashi de todos. É o primeiro comentário de toda a Bíblia. Eu acho, pessoalmente, um dos mais impressionantes. Acho fantástico esse trabalho do Rashi. Professor, os seus 10 minutos já passaram, faltam 5. Desculpa a interrupção. Ok, obrigado, Carol. Então, o que o Rashi fala no primeiro comentário? Ele está comentando que no início Deus criou o céu e a terra. É isso que está escrito na Bíblia. No início, Deus criou o céu e a terra. O que o Rashi fala? Ele linka a criação do céu e a terra com a terra de Israel sendo dada para os israelitas. Olha que interessante, né? Então, o que o Rashi fala? A Bíblia deveria começar no primeiro mandamento divino, não aqui. Está errado isso. Quando vem o primeiro mandamento divino que Deus dá para os israelitas, ele acontece entre a 9ª e a 10ª praga do Egito. O primeiro mandamento é Chodesh Zelachem. Esse mês vai ser de vocês. E essa é a ordem que Deus dá para os israelitas passarem a fazer o calendário. É o primeiro mandamento dado para os israelitas como povo, tá bom? Mas o Rashi fala, por que a Bíblia não começou nesse primeiro mandamento e começou no início que Deus criou o céu e a terra? Só por um motivo, para dizer que Deus criou a terra, ela é dele, ele dá para quem ele quiser. É essa mensagem do Rashi. Gente, essa aula, essa apresentação foi escrita há mais de um ano atrás, há mais ou menos um ano e meio atrás, quer dizer, teoricamente não teria nenhum link com a guerra que está acontecendo no momento, tá bom? Não foi essa a intenção, mas acho que é bem pertinente, né? Então a gente vê aqui que a terra de Israel é prometida só para Abraão, Isaac e Jacó, 7 mais 3 mais 1, 11 vezes. 11 vezes a terra prometida, fora tudo que está no Êxodo e no Números, né? Mas a gente pode ver aqui também 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 ocasiões no Alcorão onde a terra de Israel é dada e ela pertence ao povo de Israel. Esse primeiro, por exemplo, entrar na terra sagrada que Allah vos assinalou e não retrocedais. Quer dizer, a terra de Israel, até no Corão, ela foi dada por Deus ao povo de Israel. Isso é confirmado por 2 grandes estudiosos, um da Inglaterra, um da Jordânia, modernos, muçulmanos, que confirmam que é exatamente isso que o Corão está dizendo, que a terra de Israel foi dada, assim como o Rashi falou. Ele linka a criação com Deus ser dono da terra e por isso dá essa terra para o povo de Israel, né? Aí é uma frase do rabino Jonathan Sacks, falecido há pouco tempo atrás, um grande rabino, um grande líder do judaísmo inglês, né? E ele fala uma frase que eu achei muito pertinente. Esse mesmo Deus nos diz que o mundo de 82 nações cristãs e 56 muçulmanas há espaço para um pequeno Estado judeu.
Ok, vamos em frente, pessoal. O Urashi também ele usa muitas palavras em francês antigo, que ele chama de las. Las é um acróstico de língua de um povo estrangeiro, Lashon Hamzar, tá bom? Então a gente tem 3.157 ocorrências de termos em francês arcaico, a língua do norte da França, o Languedoc, e com isso até, como eu falei no início da apresentação, já foi escrito até uma gramática do francês antigo, utilizando os termos do Urashi, né? Então, aqui a gente tem 2 exemplos, meu tempo está quase acabando, a gente tem 2 exemplos aí, não vou falar muito, de Lash Floqued e Astorson, o Urashi utiliza para explicar termos da Bíblia, né? Aqui, em Gênesis 25, a gente vê uma demonstração de que o Urashi também entende de outras línguas, ele fala frases em aramaico e em árabe, né? E aqui, para elucidar mais uma coisa, muita gente pensa que o Urashi é criador de uma letra, de um alfabeto. Isso não é verdade. O Urashi ele utilizava a língua cursiva, vocês podem ver na apresentação aí, a língua hebraica quadrada, que a gente chama de hebraico ashurit, que é a língua que é escrita a Bíblia até hoje. A escrita Urashi é intermediária e a escrita cursiva moderna. Quer dizer, o Urashi ele utilizava a língua cursiva do momento que ele viveu. Ele não criou essa língua, ok? E isso essa escrita foi padronizada como Ktav Rashi, como escrita de Rashi, quando a primeira Bíblia foi impressa, ok? Com impressão já de prensa tipográfica, já de Gutenberg, e não manuscrito, tá bom? Então foi padronizado como escrita Rashi, então passou a ser chamado de escrita Rashi. Aqui é só ilustrativo, pessoal, vocês podem ver a sinagoga do Rashi em Troá, em quase todas as fotos. Na foto da direita embaixo está a sinagoga do Urashi em Worms. Elas ambas viraram museus hoje e fazem parte do circuito turístico da cidade. Aqui é uma grande descoberta arqueológica, é uma sinagoga de mais ou menos 1100, quer dizer, mais ou menos 900 anos. O neto do Urashi lecionava nessa sinagoga, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Essa era a minha apresentação. E fico à disposição se alguém quiser fazer perguntas no final, tá bom? Obrigada, professor, pela apresentação. Agora, pela ordem, a gente pode passar a vez para o Flávio, tá? Flávio, eu recebi o seu PDF, vou compartilhar a tela para você ver se está tudo certo, se é isso mesmo, tá? Eu queria fazer mais uma tentativa, talvez dessa vez eu consiga fazer a apresentação, tá? Uhum. Ó, tá aparecendo a apresentação? Tá. Ok. Eu só não estou vendo vocês mais. Tudo bem, não tem problema. Eu vou avisar que eu vou interromper a sua fala, peço desculpas de antemão, quando tiver 10 minutos e 15, tá bom? Tá. Todo mundo tá vendo o PowerPoint? Sim. Então, Sim. ok, eu não vou ver ninguém a partir de agora. O título é As 10 Palavras. Esse estudo foi feito baseado numa aula que eu vi da professora Susana Schwartz. Achei muito interessante e decidi fazer um hipertexto a partir desse estudo. Nós vamos começar com os conceitos básicos para depois entrar nos outros temas. Os 10 mandamentos constituem um compêndio de preceitos de ordem ética, litúrgica, de relevância central nas tradições religiosas do judaísmo e do cristianismo, representando o núcleo essencial da Torá e condensando os seus princípios fundamentais. Sob o contexto bíblico, esse conjunto de orientações estabelece uma regulação vertical na relação entre Deus e Israel e, no eixo horizontal, regulamenta a relação entre o humano e o seu semelhante. Então, o fundamento principal do Decálogo é o relacionamento horizontal e vertical entre Deus e o homem e os homens entre si. No entanto, o decálogo, e aqui estão as palavras gregas da Septuaginta, decalogos, sob a definição modular favorecida pela Septuaginta, e os mandamentos, mitzvot, que é o plural de mitzvah, são palavras ou expressões diferentes na Bíblia hebraica, são distintas. Nesse sentido, sob a etimologia hebraico-bíblica, o objetivo do estudo é definir o que realmente significam as 10 palavras, Aseret Hadevarim, dissertadas em Êxodo 34, 28, e qual a aplicabilidade do texto para a época contemporânea. Então, nesses 15 minutos, nós vamos tentar entender, pelo menos de maneira breve,
o que são as 10 palavras e qual a aplicação das 10 palavras, conhecidas popularmente como 10 mandamentos, para os dias de hoje. Agora, definição de termos. Decálogo e 10 mandamentos são palavras ou expressões distintas na Bíblia hebraica. O título Os 10 Mandamentos é derivado da tradução tradicional, embora imprecisa, em português, da frase Aseret Hadevarim, que aparece em Êxodo 34, 28 e em Deuteronômio 4, 13 e 10, 4. Eu vou mostrar aqui os textos, tá? Aqui está o texto com hebraico tiberiano, tá aqui. Você vê destacado as 10 palavras em Êxodo 34, 28, quando se faz a descrição de como os 10 mandamentos foram fornecidos. Deuteronômio 4, 13 também fala, olha, então vos anunciou a ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, Aseret Hadevarim. Deuteronômio 10, 4 também está ali, então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, é a mesma expressão, Aseret Hadevarim. A palavra específica para mandamento, em hebraico, no singular é mitzvah, no plural é mitzvot, não é usada nos textos mencionados. Então, popularmente, por causa da Septuaginta, nós chamamos os 10 mandamentos, mas uma tradução mais literal e adequada seriam as 10 palavras. Apesar da palavra mitzvah, ela tem um emprego secundário, ela aparece secundariamente nos 10 mandamentos, só que ela aparece na descrição do segundo mandamento, em Êxodo 20, verso 6 e Deuteronômio 5, 10. Aqui eu estou mostrando aqui o Êxodo 26, né? Quando ele fala, me amam e guardam os meus mandamentos, mitzvotai, né? A palavra, os meus mandamentos. E aqui, o mesmo texto em Deuteronômio 5:10, aqui eles colocaram entre parênteses e entre colchetes a variante do Códice Leningrado. Eu trouxe aqui a variante para que você consiga ver, eu destaquei aqui em vermelho e fiz até uma pequena transliteração dos dois textos. Está aqui as variações, ali o escriba colocou ali uma variante do lado, né, no Códice Leningrado, e está aqui as variantes para você poder olhar. Muito bem. O significado mais adequado para a expressão Aseret Hadevarim é as 10 palavras, que os judeus da antiga Alexandria, no Egito, traduziram literalmente para o grego como decalogoi. Na verdade, os textos estão decalogos. Ali é um indicativo, acusativo grego, se não me falha a memória. Durante a tradução da Septuaginta, entre o terceiro e o segundo século. Aqui estão alguns textos onde usaram as 10 palavras, são os mesmos textos, você está vendo aí que a terminação é diferente do logoi, que eles colocaram ali como nominativo plural, é um dativo, logos. Muito bem, em Deuteronômio 10, 4, a mesma coisa. Aqui está um resumo, ó, decálogo, decalogos, as 10 palavras, Aseret Hadevarim. Aqui eu fiz um resumo de como nós vamos afunilar o trabalho. Ele começa primeiro pela descrição geral da Bíblia, depois a Torá, depois o que significam as 10 palavras, o sábado, e o tema central do nosso estudo é a alteridade. A Bíblia, do grego Biblia, né, como está no primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, verso 44, é o plural do termo grego alexandrino biblion, que significa livro. Aqui está o texto de Macabeus, eu não vou ler esse texto para a gente ganhar tempo, mas aqui está uma forma de Bíblia como livros, que foi traduzido aqui como cartas, né? Êxodo 24, 7 traz o termo no singular, biblion, está aqui, Êxodo 24, 7, tomou o livro da aliança, né? A Bíblia hebraica, ela é resumida pela palavra Tanar, que é um acrônimo da tríplice divisão da Bíblia hebraica, que está Torá, Neviim e Ketuvim, que é a lei, os profetas e os escritos, né? Ou literatura sapiencial. Aqui tem alguns textos da Bíblia que trazem literalmente as palavras Torá, Neviim e Ketuvim. A palavra Torá é encontrada literalmente em Êxodo 12, 49. Neviim em Números 11, 29 e Ketuvim no primeiro livro de Reis, 14, verso 19.
A Torá, ela ocupa um status especial na Bíblia. De todos os 24 livros da Bíblia, da Bíblia hebraica, a Torá é a única que traz a revelação divina, né? Na verdade, a revelação divina de maneira diferenciada. Torá significa ensinamento. Essa palavra vem do radical grego yará, do radical hebraico yará, que quer dizer jogar ou atirar. Algumas pessoas falam que o termo não é muito claro, mas você tem o TDOT, que talvez seja o dicionário mais completo de termos do Antigo Testamento, apresentando essa como uma possibilidade plausível, e o JPS também trabalha nessa direção. Então, aqui nós usamos a ilustração aqui de um jogador de beisebol que recebe uma bola, no sentido da palavra yará, que é a base da palavra Torá, né? Que ele é jogar ou atirar, e aí eu recebo. Mas também tem o sentido de esticar a mão, apontar em uma direção. Essa palavra também tem esse sentido, que é muito apropriado para o que a Torá faz no sentido do povo judeu. O Decálogo é o âmago da Torá. Nós vimos que dentro dos livros da Bíblia, você tem a Torá como central, e dentro da Torá você tem o Decálogo como central do central. Ele sintetiza os principais ensinamentos, está dividido em duas partes, que é a relação horizontal e a relação vertical, que nós já tínhamos falado antes. Agora, uma coisa impressionante sobre o texto é que o Decálogo, ele começa com o Senhor teu Deus, a expressão Anohi Adonai Eloheiha, e termina com o seu próximo. Então, é impressionante, porque o próprio texto do Decálogo ele já começa falando da relação com Deus e termina falando da relação com o homem, que é Êxodo 20, 17 e Êxodo 20, verso 2. Aqui estão os textos do eixo vertical, que são os 4 mandamentos relacionados a Deus, e do eixo horizontal, os 6 mandamentos relacionados ao homem. Então, a ideia original do Decálogo é uma aliança entre um povo e Deus, como está em Deuteronômio 5, versos 6 a 15. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Essa expressão, casa de servidão, ela é central para nós entendermos a profundidade e a abrangência dos 10 mandamentos no que diz respeito à alteridade. Nós já falamos que dentro da Bíblia nós temos como tema central a Torá, e dentro da Torá nós temos como tema central o Decálogo, e dentro do Decálogo nós temos como tema central o sábado, né? Então, é a ideia original do Decálogo. O sábado ele ocupa um papel central. O sábado é uma inovação totalmente israelita. Não existe nada igual a isso em todo o antigo mundo do Oriente Próximo. Surpreendente, uma vez que as unidades de tempo de 7 dias são bem conhecidas em toda a região. No entanto, o sábado é a única exceção à prática universal de basear todas as principais unidades de tempo, meses, estações, bem como anos, nas fases da Lua e do ciclo solar. Então, o sábado, diferente desses essas outras divisões de tempo, ele é colocado de uma maneira diferenciada, né? Em outras palavras, o sábado está completamente dissociado do movimento dos corpos celestes. Essa singularidade, juntamente com a criação como base da instituição, expressa a ideia fundamental do monoteísmo de Israel. Deus está inteiramente fora e é soberano sobre a natureza. Mas, ao mesmo tempo que Deus tem essa transcendência, ele também tem a imanência dentro dos mandamentos. Nós vamos ver um pouco sobre isso depois. Claro, você tem mais 5 minutos. Desculpa. Ok, muito obrigado. A ideia revolucionária do Shabat como dia de descanso universal é resultado da fusão de 3 fatores bíblicos textuais. É o fator cosmogônico, né, que vem de cosmos, mundo, e como o mundo é gerado, que é a palavra gonos, que é a mesma palavra que dá origem a gônadas, o verbo Shabbat significa cessar. Deus santificou o 7º dia, porque nele cessou de fazer toda a obra que criou. O fator sociolegal, né, não farás nenhum trabalho, nem o servo, nem a serva, nem o estrangeiro, a justificativa social da lei para que o teu servo e a tua serva descansem, e o imperativo da memória,
porque te lembrará que foste servo no Egito, em outra tradução, escravo. O fator histórico-teológico da salvação, que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, né? As interdições, isso aqui é muito importante, né? Veja, não matarás significa não assassinarás, né? Não vai tirar a vida do seu próximo de maneira violenta. O JPS fala que a vida ela tem valor inestimável, então se você tira a vida de alguém, você tem que prestar uma conta bem alta. Não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, não. E aqui sempre o tema, o teu próximo, que tem a ver com a alteridade. Eu vou resumir um pouco para a gente ganhar o tempo e tentar chegar até o fim. Quem diz ordem diz restrição. E aqui é interessante, porque nós temos essa autora, Mary Douglas, falando da disciplina como liberdade, né? Você é uma coisa lícita você ter desejo e paixão, mas esse desejo e paixão tem que ser controlado pelo amor ao próximo, pela alteridade, para que você não prejudique a si mesmo e nem fira o seu próximo, né? No relato da criação, o humano animado pelo sopro divino, é o Adão, torna-se um ser vivente, em hebraico, Nefesh Haya. Então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh Haya. Nefesh é uma palavra hebraica polissêmica, ela tem vários sentidos. Ela pode ser sopro, respiração, pode ser apetite, desejo, vontade e vida. E a palavra hebraica Nefesh vem do termo acádio nafstum, que denota expiração. Pode ser que eu não tenha pronunciado corretamente a palavra. Não apenas o ato de expirar, mas também o locus da expiração, que é o sistema respiratório e o sistema digestivo. O desejo é a força motriz do ser humano. Na Bíblia hebraica, o desejo vem de Deus. Freud denomina o desejo como pulsão e Spinoza como potência. O desejo, por ser ímpeto, é naturalmente desordenado, né? O desejo desordenado levaria os humanos, talvez, a se tornarem como Caim e o seu próximo como Abel. Por isso, a disciplina do desejo ela é um fator fundamental dos 10 mandamentos, né? Por que Caim matou Abel? Porque podia dar vazão ao seu desejo de vingança sem assumir responsabilidade por isso, né? Aí, a pergunta universal, é uma pergunta no efeito borboleta. A pergunta do Caim, ela é uma pergunta que parte do singular para o todo. Será que eu sou o guardião do meu irmão? Que é Gênesis 4, verso 9. A resposta é sim, todo homem é guardião do seu irmão. E aqui está a palavra mais importante de todo o estudo, alteridade, né? O Decálogo, com seu extraordinário poder de síntese e objetividade, regulamenta o desejo, estabelecendo a noção do outro, a alteridade, o seu próximo, em hebraico, re'eha, literalmente seu companheiro. O princípio norteador da segunda parte do Decálogo não é coibir o desejo, mas alcançar a consciência da existência do outro, assim como na primeira parte deve-se alcançar a consciência de Deus. O outro é o princípio a partir do qual o homem deve traçar suas fronteiras. Não se deve pensar que o outro impõe limites ao homem, ao contrário, o outro impõe ao homem a sua liberdade, a responsabilidade de ser livre, né? A disciplina da liberdade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, o Decálogo... Oi? Se você puder ir concluindo, seu tempo acabou, tá bom? Vou concluir agora, tá? Então, eu vou partir aqui para o final, teria mais algumas coisas aqui. Eu quero falar sobre a aplicação. Os 10 mandamentos informaram as ideias da América sobre o certo e o errado, e o seu espírito paira sobre a legislação americana, né? Essa é a aplicação dos 10 mandamentos para os dias de hoje. Nesse artigo de Stephen Green, ele diz que é inquestionável que os princípios contidos nos 10 mandamentos sejam fundamentais para a tradição jurídica ocidental. Proibições de assassinato, roubo e perjúrio são encontradas em quase todos os códigos legais, noções de respeito pelos pais e admoestações ou avisos contra o adultério também estão implícitas, se não explícitas, no domínio quase legal das regras normativas que ordenam muitas sociedades. Esse livro, Os 10 Mandamentos e os Direitos Humanos, também fala sobre a universalidade dos direitos humanos aplicados aos 10 mandamentos.
É uma pena que não poderemos falar isso com calma, vou passar de maneira bem rápida. E uma aplicação individual dos 10 mandamentos bem-sucedida é Desmond Doss, o maior herói desarmado da história militar. Aqui está um artigo que eu publiquei há aproximadamente 7 anos, que conta a história de Desmond Doss. Desmond Doss, quando era criança, recebeu um quadro dos 10 mandamentos na sua casa. E ele era criança, subia numa cadeira e ficava olhando para o quadro dos 10 mandamentos. Por isso, ele não matava ninguém durante a Batalha de Okinawa, que era chamada a Chuva de Aço, e também guardava o sábado, e também tinha uma dieta vegetariana. E Desmond Doss se tornou um dos homens mais respeitados, um dos soldados mais respeitados dos Estados Unidos, e nunca usou uma arma, né? A lei de Deus sempre estava no coração de Desmond Doss. Ele chegou a dizer, quando criança olhar para o quadro dos 10 mandamentos, era como se Deus falasse para ele: Desmond, se você me ama, não matará ninguém. Conclusão: o Decálogo revela ainda uma ideia peculiar a Israel. Há um Deus que reúne em si todos os atributos e existe um povo, servo desse Deus, que reúne em sua identidade todas as experiências, a de ser um povo eleito e a de ser um povo escravo. Então, essa contradição entre um eleito sacerdote real e um povo escravo é a síntese do povo de Deus lutando contra o pecado, e os 10 mandamentos é um símbolo universal de como vencer. Muito obrigado e desculpe por ter avançado um pouco no tempo. Tudo bem. Muito obrigada, viu, Flávio, pela sua apresentação. Agora, pela ordem dos trabalhos, a gente vai ouvir o Edson. Edson, você está por aí? Sim, sim. Queria pedir para o Flávio, por favor, parar de compartilhar a tela dele. Não sei se o Edson vai projetar algum material. Não. Então, tá bom. Assim que, se você quiser começar, eu já vou contar o tempo, tá bom? Ok, boa tarde, um prazer estar aqui nesse congresso. Prazer poder ver o Marcos. Começamos juntos. Prazer, Marcos. Um abraço aí para você. E a Suzana também, minha eterna orientadora. Desculpa, Edson, eu tive que abrir meu microfone e mandar um grande abraço para você, cara. Vai em frente, vai em frente. A discussão que eu trago hoje é a discussão sobre Gênesis capítulo 2, verso 4. Apesar de ser um texto bem pequeno e que passa batido em qualquer leitura, ele é um texto que tem uma intensa discussão teológica, principalmente o papel dele, que lugar ele se encaixa, né? Então, Gênesis 2:4, numa tradução pessoal livre, seria: essas são as Gênesis dos céus e da terra, ou as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que fez Yahweh, Elohim, a terra e os céus. E, basicamente, a discussão sobre o lugar desse verso é porque, maiormente, a academia tem dividido esse verso em 2 pedaços, né? Gênesis 2:4a e Gênesis 2:4b. Né? E o 4a seria o fechamento da primeira seção do livro de Gênesis, ou seja, pertenceria ao que o método histórico crítico chamaria de fonte sacerdotal, e Gênesis 2:4b seria a abertura da segunda seção, o que seria pertencente a uma fonte deuteronomista / javista, né? E aí tem toda uma discussão em relação a isso. Os argumentos daqueles que discordam, eles vão basicamente, que não usam o método histórico crítico, na verdade, eles vão basicamente se concentrar em tentar usar, por exemplo, Gênesis 2, verso 4a, como uma fonte de literalidade para o relato de Gênesis, capítulo 1. Né? Geralmente, os criacionistas vão aplicar Gênesis 2, verso 4 ao primeiro relato. E aqui eu trago algumas discussões para tentar, de uma maneira simples, determinar aonde é que a gente deveria encaixar Gênesis 2, se é possível dividir, Gênesis 2:4, se é possível dividir ou não esse verso. Então, a abertura e o fechamento de seções literárias dependem, além de uma certa sensibilidade do estudioso, de marcadores literários que se apresentam dentro de uma narrativa. Há uma diversidade enorme de fórmulas de abertura de seção, geralmente notadas pela repetição delas ao longo do texto e também reconhecida por vários literatos como aberturas de perícopes, como, por exemplo, e disse Deus, ou fala aos filhos de Israel e diz-lhes, ou verbos no imperativo, ou vocativos, ou indicativos temporais, naqueles dias,
depois destas coisas, mudanças de cenário, mudanças de personagens, mudanças de estilo literário, mudanças de gênero, tudo isso são marcadores clássicos, reconhecidos pelos estudiosos como marcadores de abertura de sessão ou até mesmo de fechamento de sessão, né? A israelense Ara Amit, ela lembra que boa parte das narrativas do Pentateuco, elas estão em sequência, e por isso as aberturas de sessão elas são muito rápidas e muito curtas. Em muitos casos, você nem percebe que houve a abertura de uma nova sessão, de tão rápido que isso se deu. Basicamente, ela argumenta que a ação para e há uma breve descrição de um pano de fundo para essa mudança de sessão, né? Entre as possibilidades de fechamento de sessão, tem um estudo grande feito pela hebraísta Susan Zielander, publicado em 2012, que vai trabalhar uma série de elementos desses fechamentos, como, por exemplo, fórmulas, e a Terra ficou em paz por X anos, né? Palavras ou repetições de palavras-chave que apareceram no início e agora estão aparecendo no final, o que a gente denomina de inclusio ou paralelismo envelope, ou até um refrão que apareceu várias vezes ao longo da narrativa pode ser usado para concluir uma sessão. O mais importante para a gente entender a Gênesis 2, verso 4, é perceber que ele começa com a fórmula clássica Ele Toledote, uma fórmula que vai aparecer ao longo de todo o livro de Êxodo. Matthew Thomas fez um trabalho sobre essa fórmula muito interessante e no meu artigo vocês podem perceber que eu cito bastante. Sintaticamente, a primeira coisa importante de notar é que ela é uma cláusula nominal sem verbo, é uma oração sem verbo, e ela pode alcançar um sentido verbal ou predicativo, mesmo sem o uso de qualquer verbo. Além disso, a fórmula Toledot, ela geralmente está acompanhada de um pronome demonstrativo, que acaba funcionando como um sujeito dessa oração sem verbo. Sendo assim, esse pronome demonstrativo, seguido do substantivo Toledot, parece se referir justamente ao que virá após o substantivo Toledot. O substantivo usado após Toledot está em uma cadeia construta com Toledot, ou seja, uma definição específica para de que Toledot se trata. Ou seja, o que a gente está falando de Toledot? No caso de Gênesis 2, verso 4, essas são as gerações dos céus e da terra. O foco criado para a cadeia construta está claro, as gerações são específicas dos céus e da terra. Semanticamente, o termo tem origem na raiz, Toledot tem origem na raiz Yalad, né? Que significa, resumidamente, dar à luz, ou no caso dos homens, gerar descendentes. E esse termo foi vastamente e brilhantemente explicado pela doutora Susana no livro dela sobre esterilidade da Bíblia hebraica. Então, o Toledot é uma forma nominal dessa raiz que aponta para um resultado dessa geração de descendência. O sentido básico é algo como gerar paternidade, mas o uso dele, ele tem um desenvolvimento linguístico ao longo da Bíblia hebraica que é muito interessante. O termo, a sua fórmula correspondente, é usado, segundo Thomas, né? Abre aspas, o termo, a sua fórmula correspondente, é usado em uma variedade de contextos que fizeram com que o significado básico de descendentes biológicos fosse entendido de maneira mais extensiva. Fecha aspas. Ou seja, de maneira constante, o termo e sua fórmula são usados em contexto de genealogia, em que as listas de descendentes tendem a desaparecer e muitas vezes aparecem também. Ou seja, o termo é usado para listas de descendentes e usado também para narrativas, onde essas listas de descendentes não aparecem. O caso mais desafiador, semanticamente falando, seria justamente o de Gênesis capítulo 2, verso 4. E essa fórmula vai aparecer em vários momentos em Gênesis, como a gente já vai ver. Justamente porque não há nenhum sentido de hereditariedade na fórmula descendência dos céus e da terra, né? Essas são gerações dos céus e da terra. Não há homem e mulher, não há um personagem bíblico, há céus e terra. Em Gênesis Rabá 12.7, os rabinos elaboram uma relação entre Gênesis 2.4 com a passagem de Jó, capítulo 38, verso 28, onde é dito que a chuva e o orvalho possuem um pai e um procriador. Sendo assim, a tradição rabínica aventa a possibilidade de que o homem e a mulher sejam descendentes, de maneira não literal,
dos céus e da terra, o que seria extremamente interessante. O uso de Toledote mantém o senso de continuidade, principalmente ao longo do livro de Gênesis. É uma fórmula que tem a função de lembrar ao leitor de que a narrativa está continuando. Pelo surgimento de novos nomes, de novas relações, o leitor é alertado de que as coisas estão acontecendo. Então, o Toledote conecta o progenitor com uma descendência nova, com novos personagens que ainda estão desconhecidos, mas que de alguma maneira vão ser desenvolvidos ao longo do texto. Thomas ele descreve a função de Toledote da seguinte maneira, abre aspas, em termos de estrutura temática, o termo Toledote introduz ponto de partida para a declaração. O ponto de partida para esta seção do discurso será o Toledote do progenitor nomeado. Isso está de acordo com o que já observamos e observaremos no uso da fórmula. O ponto de chegada, então, é o material no verso do verso a que se segue. Aqui vemos que tema e rema, que ele usa para falar de ponto de partida e ponto de chegada, são semelhantes, mas definitivamente não idênticos em seus usos diferentes. Por exemplo, o termo Toledote introduz novas informações, mas de uma forma que fornece o ponto de partida para uma narrativa que virá. Assim, o termo Toledote é o tema de acordo com a estrutura temática, mas é o ponto final de acordo com a estrutura da informação. Tá? Então, resumidamente, a função da fórmula Toledote em Gênesis e ao longo da Bíblia, ela é dupla. Ela confere ao progenitor uma ligação com a seção anterior e, por falar da descendência, ela introduz uma nova seção. Por isso, tem uma dupla funcionalidade na fórmula Toledote. Ela é um cabeçalho de uma nova seção e, ao mesmo tempo, ela termina a seção anterior. Mais alguns elementos narrativos para a gente entender Gênesis capítulo 2, verso 4. Primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 1 e até Gênesis capítulo 2, verso 3, termina com o sétimo dia, que geralmente indica completude. O texto de Gênesis 2, verso 1 a 3, declara o fim do relato. Gênesis 2, verso 4, não apresentam o oitavo dia e nem apresentam um acréscimo à narrativa anterior no que concerne ao sétimo dia. Quarto ponto, a mudança no uso do nome divino de Elohim para Yahweh Elohim é marcante. Ponto 5, a mudança de personagens, de humor, de técnica literária e mesmo de topos. E todos esses elementos foram apontados por vários teólogos e está tudo listado no artigo. Edson, você tem mais 5 minutos, desculpa a interrupção. Beleza, já estamos no final. Então, dentro desse entendimento de Gênesis 2, 1 a 3, declarando o fim do relato, a gente tem um próprio balanço do texto com as repetições incrementais. São repetições que formam um paralelismo envelope. Então, a gente tem o uso de Bara Elohim, em Gênesis 2, verso 3, e em Gênesis 1, verso 1, e a gente tem a palavra, a última palavra de Gênesis capítulo 2, verso 3, é o verbo fazer, que está funcionando com um gerúndio. A fórmula dele é lasot, portanto, ele está concluindo a narrativa anterior. No próprio capítulo 2, verso 4, a gente tem um balanço no verso. Ele usa a expressão céus e terra, Hashamayim ve'haaretz, e ele usa o verbo bará. E depois, na segunda parte do verso, ele usa o verbo assá, criar, e termina com a inversão do par de palavras, eretz ve'shamayim, formando o conhecido quiasmo, né? Ou seja, um paralelismo envelope com quiasmo dentro do próprio verso. Esse paralelismo invertido e quiasmo seria um elemento literário suficiente para mostrar que o verso 4 do capítulo 2 de Gênesis não poderia ser dividido e sim entendido como uma unidade. Tá? A maior crítica que se faz para tentar dividir capítulo 2, verso 4 em duas partes é o uso da expressão beyom, uma expressão temporal. Né? Então, ele marcaria uma divisão no verso 4, capítulo 2, com esse elemento temporal, porque como o Gênesis 1, verso 1 começa com o elemento temporal Bereshit, Gênesis 2, verso 4b começaria com o elemento temporal também Beyom. Né? Só que em dois outros momentos em que a expressão Toledote é usada, seguida da expressão Beyom, são duas seções reconhecidas como inícios de sessão, né? São versos reconhecidos como início de sessão. Por exemplo, Gênesis capítulo 5, verso 1.
Ze Sefer Toledot Adam. Beyom. Então, esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que criou Deus o homem, a semelhança o fez, que é Gênesis capítulo 5, verso 1. Em Números capítulo 3, verso 1, nós temos Veele Toledot Aharei o Moshe Beyom Devar Adonai, etc. Então, essas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que Yahweh falou com Moisés no Monte Sinai. Então, nesses 3 casos, nós temos, sim, o uso da expressão Toledot seguida de uma expressão temporal. E nesses 3 casos, portanto, não faz sentido desconsiderar apenas Gênesis 2, verso 4, como não a abertura de uma nova sessão. E aí a gente poderia trabalhar todas as partes em que Toledot aparece em Gênesis e mostrar a organização delas. Isso vocês podem ler no artigo, em breve publicado. E a conclusão, a discussão em torno de Gênesis 2, verso 4, acontece mais a partir da tentativa de comprovar ideias metodológicas do que entender o próprio texto a partir dos elementos literários que ele provê. Tanto o método histórico-crítico, seu uso das fontes, quanto os que tentam, através da expressão Toledot, confirmar a historicidade do criacionismo de Gênesis 1, verso 1 até 2, verso 3, perdem de vista a dinâmica narrativa que claramente apresenta o texto em questão como um título de sessão que faz a transição harmônica entre os 2 primeiros relatos de Gênesis. A estrutura narrativa de Gênesis 2, 4 e o uso da fórmula de Toledot no início desse verso indicam inequivocamente que ele deve fazer parte de uma nova sessão. Obrigado. Muito obrigada, viu, Edson? Agora, pela ordem das apresentações, a gente passa para a fala do Antônio. Antônio? Oi, agora sou eu? Sim, você pode começar a apresentação e assim que começar eu conto o seu tempo, tá bom? Boa apresentação. Tá bom. Obrigado. Aqui eu vou ter a apresentar aqui. Fica já. Uau. Eu não sei por que não está. Naquela hora. Tá aqui. Naquela hora eu tinha conseguido, né? Por que não está? Deixa eu ver aqui. Aí, clico compartilhar, não vai. Eu queria muito partilhar meu texto. Agora foi. Que bom. Desculpa o atraso. Tá dando para ver todo mundo? Sim. Tá, obrigado. Vocês vão perceber uma certa semelhança com o trabalho do Flávio em termos de verticalidade e horizontalidade, né? Depois eu quero conversar com o Flávio sobre isso. Bases e crenças do judaísmo tardio, né? Primeiro Congresso Internacional dos Estudos Judaicos 2023, Antônio, sou eu, né? E agradecer a organização aí dessa apresentação. Então, a religião judaica declara suas crenças por meio de regras de comportamento e narrativas ancestrais, através das quais estabelece o modo de viver sua fé em Deus. É um modo prático de viver a religião, que torna o comportamento individual e coletivo parte de um processo comum de espiritualidade. Nesse sentido, os que acolhem a Torá como vontade divina necessariamente irão inserir em seus relacionamentos as instruções expressas ali, considerando que a Torá comunica as revelações e as intervenções divinas que regem suas relações internas e externas. Ela é estruturada por normas jurídicas e constantemente rememoradas por narrativas de libertação. Assim, a experiência de vida e a religião desse povo sempre caminharam juntas, e por isso são inseparáveis. Um dos fundamentos para essa ideia está em Deuteronômio 32, 47, ao afirmar que o conteúdo da Torá não é uma palavra sem importância, porque ela é a própria vida de Israel. Essa literatura atravessou um longo e complexo processo redacional, além de conter vários gêneros literários, como narrativas, poesias e leis, e foi escrita por vários autores e grupos em épocas e lugares diferentes, dentro de realidades adversas, o que ajuda a comprovar a veracidade de sua compilação. A Torá ficou pronta cerca de 400 a 330 antes da era cristã e foi apresentada pela primeira vez
por Esdra, na corte do rei Artaxerxes. E sua composição reúne materiais de cerca de 5 séculos. Seu nome advém de um termo hebraico, que significa instrução, e nesse sentido ela está mais para um sistema de educação judaico. E é bom lembrar aqui que o Conrad Schmidt, 21, publicação dele de 21, ele traz a questão de que a Torá é um termo criado pelos próprios judeus. Não havia esse termo nos povos vizinhos, né? Eu não coloquei aqui, mas ele traz isso. Muitos a traduzem por lei, o que não está errado, né? Mas a ideia da Torá transcende a noção de um conjunto de regras apodíticas e casuísticas. Comparando com o sistema de educação de outros povos, ela se parece mais com a paideia, sistema de educação e formação de ética da Grécia Antiga, né? O cano da Bíblia hebraica é composto por 3 grupos de livros, Torá, né, Neviim e Ketuvim. As 3 letras iniciais dessas 3 palavras constituem a Taná. A Torá é a primeira parte da Taná e se constitui do Pentateuco, que é a tradição judaica severa que foi entregue a Moisés pelo próprio Deus. Né, aí está as referências, tal estrutura tripartida compõe um esquema sistemático para que se chegue à sua devida compreensão e uso litúrgico. De acordo com o ensinamento rabínico, a Torá contém 613 mandamentos que servem de instruções para a vida dos judeus. Destes, 248 são caracterizados como positivos e 365 negativos. Na linguagem do antigo Israel, a Torá significava a doutrina da mãe e do pai, e assim ela tinha como propósito primeiro a educação dos filhos e das filhas. Posteriormente, a Torá passou a ser vista e usada pelos sacerdotes como uma literatura que contém informação, orientação, instrução e, por sua vez, parâmetros de comportamento para educar a população leiga, né, e pelos mestres para educar os discípulos. Outro documento desenvolvido paralelo à Torá e de igual importância é o Talmud, tanto Blavir da Babilônia quanto o Yerushalmi de Jerusalém, que se constitui de outros 2 documentos orientadores da religião judaica. A Misná, termo hebraico que expressa a noção de repetição, e a Guemará, conceito aramaico, que por sua vez traz a ideia de conclusão ou término. A Guemará é uma reflexão em aramaico da própria Misná. Esta, por sua vez, trata das instruções de lei transmitida de uma descendência a outra, desde Moisés, um dos principais eventos vividos por Israel na sua relação com Deus até os dias atuais. Para os estudiosos, a comoção dos macabeus no meio judaico foi quem fez reviver e deu origem ao conteúdo do Talmud por volta do 2º século, né, antes da era cristã. E foi concluído na Babilônia cerca de 500 anos da era cristã. Vale ressaltar que, desde sua conclusão até os dias de hoje, os mestres que se dedicaram ao estudo das crenças e bases do judaísmo exploraram mais as leis normativas e fizeram isso com bastante liberdade, inclusive de alterar ou revogar certos mandamentos da Torá escrita. Um dentre os muitos traços básicos do Talmud concerne na sua capacidade de aplicação e adaptação dos ensinamentos da Torá para as diferentes situações da vida do povo judeu. Para isso foi aplicada a Midrash, né, investigação, pesquisa, uma aproximação interpretativa ao texto muito utilizado pelo judaísmo tardio. Sua função é exegética, pois se atém na captação e na natureza semântica de uma porção bíblica com vista na sua aplicação quando exigida por uma nova circunstância. Nesse sentido, podemos afirmar que a mais elementar finalidade do Talmud reside em traçar um caminho para seus adeptos, direcionando-os à plenitude da existência por meio da história de vida de seus mestres, que são de caráter repreensível, de seus ensinamentos, debates e sugestões, produto de seus estudos e reflexões retiradas das leis de comportamento e narrativas sagradas, ou seja, a própria Torá, que inclui aí a questão da Agadá e a Halaká, né? Então, essa elaboração do Talmud se deve à tradição oral em torno da Torá, a chamada Torá oral. É importante ter em mente que, antes da Torá escrita ser definida por completo, havia Torá oral, na forma das experiências tribais por meio de leis consuetudinárias, né, e pela transmissão das narrativas tradicionais dos patriarcas e do Êxodo. A Torá oral se tornou tão importante na organização e práticas judaicas que, no entendimento judaico, engloba também a Torá escrita, como afirma a Misná, né, no Abut 1:1. Moisés recebeu a Torá e a transmitiu a Josué, Josué transmitiu aos anciãos, os anciãos a transmitiram aos profetas, os profetas transmitiram aos homens da grande assembleia, estes disseram 3 coisas: sede ponderados no exercício da justiça, suscitai muitos discípulos, fazei uma cerca ao redor da Torá. Essa importância
vem dos debates das diversas escolas rabínicas que passaram a existir a partir dos segundos séculos antes da era cristã. Ela reflete justamente esse período de intensa reflexão prática e debate sobre como viver a Torá no cotidiano. O material que compõe a Torá oral e, posteriormente, o Talmud se divide em dois grupos, a Halaká e a Agadá. Com eles, a dinâmica da Torá oral permanece como base para a interpretação da Torá escrita. Lehard e Collen atribui à Torá oral um alcance que engloba a Torá escrita. Para eles, os problemas postos pela escritura, né, são secundários em relação aos apresentados pela tradição. No caso, tradição oral, né? Então, aqui a gente vai ter a Halaká, né, que estão mais ligadas às leis de Israel, né? A Halaká são conteúdos jurídicos que mediam as relações entre Deus e Israel, né, e entre Israel, pois trata-se da normatividade do comportamento diário intra-israelita. Assim, ela media a natureza das relações entre Israel, que segue as leis dadas por Deus. Dessa maneira, a Halaká gesta e gera dois tipos de relações, uma vertical, olha aí, Flávio, e a outra horizontal, né? A vertical, Deus e Israel, e a horizontal, Israel para com ele mesmo. Inclusive, a forma pela qual se relaciona com a terra vai determinar o caráter da sua relação com Deus, que é mediada por tratados. Dentre eles, destacam-se Quilaim, Shibiit e Orlá. Este fala de um cuidado santo ecológico, pois trata das relações humanas entre os israelitas e a natureza como um todo, juntamente com os impactos, né, derivados dessas relações. Para Neusner, o aporte jurídico sacro que sustenta o Shabá é o mesmo que suporta o Alá, porque Deus se relaciona com Israel através da terra e dos acondicionamentos que ele atribui ao que nela existe. O nome Quilaim, combinação mistura, está ligado a um outro termo hebraico, Maseket, que pode ser encontrado em Juízes, e é traduzido por uma espécie de tratado utilizado pelos judeus com o objetivo de analisar e sistematizar o Talmud, com a finalidade de dar-lhe urdidura e trama. É composto por proibitivos bíblicos e tem a função de impedir determinadas combinações de semente, enxertos de determinadas árvores e do cultivo de algumas espécies de plantas. A palavra Shibiit, o Shabat, tem a ver com o tempo de descanso, que se refere ao dia de sábado. Este tempo não se restringe ao sétimo dia ou ao sétimo ano. Ele será mais bem compreendido se o enxergarmos como um período ou um bloco de tempo cheio de atividade a seres revividas com destino ao prazer e à alegria, tanto do corpo quanto da alma, bem como para fins religiosos e socioeconômicos. Por exemplo, no sétimo dia haverá descanso para os humanos e os animais. Já no sétimo ano, o descanso será da vegetação, do solo e da remissão de dívidas. Está vinculado ao esquema do Zeraim, que pode ser encontrado também no Talmud. Suas referências bíblicas apontam que se trata de um conjunto de leis relativas ao descanso de homens e mulheres, independente de serem senhores, escravos ou estrangeiros, ao descanso dos animais e ao descanso do solo, e diz respeito também a proibições de poda e da colheita de fruto de algumas árvores em épocas fora das estabelecidas pela lei. Né? Trata como já... Desculpa interromper, Antônio, você tem mais de 5 minutos, perdão. Tá bom. Trata, como já dito, conforme Deuteronômio, da libertação do empréstimo feito ao hebreu pobre ou ao pobre estrangeiro, isto é, durante o sétimo ano, aquele que teve dinheiro emprestado libertará o devedor de suas cobranças e não punirá em hipótese alguma, devendo-se perdoar para que não haja pobre em Israel. Ademais, o tempo, descanso entre os judeus é utilizado para recordar as obras da criação e trazer à memória suas histórias de luta, perseguição, opressão e libertação, bem como para desfrutarem de encontros familiares em clima de festividade. Além disso, de acordo com Heschel, o judaísmo consiste numa religião do tempo, uma vez que se pode enxergar o Shabat como uma arquitetura do tempo que se designa de como as coisas devem ser vividas e observadas. Tudo isso em forma de deleite, visando o conforto e o prazer, que vão desde refeições diferenciadas e bem elaboradas, aos instantes espirituais para a elevação e santificação da alma. Em relação ao termo Olá, ele também é um tratado de regras e proibições, mas no que diz respeito à proibição da colheita do fruto para alimento nos 3 primeiros anos, a contar da plantação da árvore do 4º ano, que deve ser oferecido como oferta, podendo Israel então vir a comer do fruto somente a partir do 5º ano. Suas leis dizem respeito ao tratamento que toda árvore frutífera receberá de um judeu na sua própria terra. A Agadá também é mediada pelas ações vertical e horizontal. Porém, a horizontal agora está voltada para a humanidade, não só para Israel.
será que eu pulei o termo do Halaká? A Agadá também é mediada pelas relações vertical e horizontal, porém a horizontal agora está voltada para a humanidade, não só para Israel, né? Os elementos do seu sistema serão compreendidos a partir de categorias de caráter mais gerais. Por exemplo, qual é a alusão que a Agadá estabelece entre o Jardim do Éden e a terra de Israel? Ou entre Adão e Israel? Ou entre a queda e o exílio? Assim, ela trata de questões universais, que vai envolver uma relação de Israel com Deus e o restante da humanidade. Logo, a Agadá busca narrar os episódios de redenção e, com isso, busca oferecer perdão e esperança a toda a humanidade. Sobretudo, ela possibilita o povo judeu reviver por meio de narrativas sagradas, anotações básicas e explicações densas das suas histórias de libertação, especialmente a do êxodo da Babilônia, e colocar em contato com suas tradições sagradas o restante da humanidade. Por isso, o caráter da Agadá é de cunho exterior, enquanto o da Halaká é de natureza interior, restringindo-se à administração da integridade do povo hebreu. Desse modo, Israel procurou submeter toda a sua existência às leis de Deus e aos ensinamentos narrativos que delas derivam, com o objetivo de construir um povo e um mundo edificados na justiça e na equidade, regidas conforme a lei e os episódios divinos. A estrutura da Torá oral prezou por uma coerência sequencial. Neste caso, a ordem dos fatores, uma vez modificada, altera assim o produto, pois ela é tão importante quanto o próprio conteúdo. E, de acordo com Neusner, tal sequência consiste no seguinte: primeiro tem-se a categoria Deus e humano, depois a Torá e, em seguida, Israel e as nações. Assim, o sistema de ofício da Agadá dentro da Halaká estabelece o seu dinamismo entre o plano de Deus para toda a sua criação, em confronto com as aspirações orgulhosas da humanidade. O autor destaca que, nessa lógica, ela agrupa, respectivamente, um único padrão os seguintes acontecimentos: rebelião, pecado, punição, arrependimento, expiação, exílio e, por fim, a restauração, ou a ruptura da ordem mundial e a restauração da ordem universal. A lógica sequencial estabelece a ordem na qual as categorias devem existir, pois se essa sequência sofrer alterações por qualquer uma de suas categorias, ela sai do monoteísmo e cai no politeísmo. Eis a seriedade de tal sequência. A Torá oral e escrita são as bases e as crenças propriamente ditas do judaísmo, e ambas dispõem de uma estrutura bem definida. Ambas se estruturam em torno de dois eixos teológicos do judaísmo, que serviram de instrumentos para os rabinos propagarem suas explicações da Torá. Finalizando aqui, mas... Conforme esses dois eixos teológicos da Torá, em termos de sistema de educação, ela está sustentada num constante deslocamento, portanto, a sua natureza dinâmica transcende o status quo, mas ela também tem a necessidade de proclamação, portanto, eis aí o seu caráter de natureza comunicativa e dialógica. Conforme Crisma, se, pois, a Torá foi dada e formulada exclusivamente para Israel, há nela, contudo, um lugar para orientações de Deus a toda a humanidade por ele criada. A aliança e os mandamentos de Gênesis 9 dirigem-se a toda a humanidade após Noé. Portanto, segundo a tradição rabínica, a Torá tem o objetivo traçado e coeso, com começo, meio e fim, que mira a restauração de toda a criação. Porque se é verdade que as crenças e bases do judaísmo denotam um sistema de educação específico, destinado a um povo específico e vindo de um Deus específico, não é menos verdade que Deus tinha em mente a restauração de toda a sua criação, a começar por Israel. Do contrário, o entendimento de um mundo justo e perfeito, ou de paraíso, não teria entrado nos horizontes da esperança messiânica, e o futuro não passaria de uma ilusão sem sentido. Semelhante a esse pensamento, Newton destaca que as crenças e a base da Halaká agrupa a extensão do projeto de Deus para a ordem mundial a partir de um sistema composto por três categorias: Deus e Israel, ordem interna de Israel a partir de si mesmo, e a realidade intrafamiliar da casa de Israel. Antônio, se você puder ir concluindo, seu tempo acabou. Tá. Por fim, conclusão. Cronologicamente, existe a tradição oral. Esta forjou a Torá escrita, que, por sua vez, serviu de base para a Torá oral dos rabinos. Torá, enquanto Pentateuco ou lei, se compõe de textos narrativos e de texto legislativo. A Torá oral é a explicação de rabinos a respeito da Torá escrita. Essa explicação é feita de duas maneiras, Halaká e Agadá. Ela foi compilada com o passar do tempo, que resultou na Misná. O Talmud reúne a Misná e a Guemará e outras orientações legislativas dos judeus, que não necessariamente Torá oral. A Guemará é uma reflexão em aramaico da própria Misná. E o último slide. Esses elementos teológicos definem os critérios básicos de interpretação da Torá, visando o conhecimento que não afaste o povo de suas raízes fundamentais. Mesmo não tendo uma dogmática, percebe-se que a tradição rabínica, sustentada na Torá oral, tinha estruturas rígidas para manter a comunidade fiel aos princípios estabelecidos na Torá escrita. Nesse contexto é que Jesus e os apóstolos pregaram e ensinaram.
Não por acaso, no Novo Testamento, a Torá oral é chamada, às vezes, de paradoses, né? A tradição dos pais. O ambiente vivencial do ensino e da tradição de Jesus está plasmada a esse contexto rabínico, mesmo que em oposição ao confronto com diversas escolas rabínicas. A halakha vem da raiz do verbo laleshet, que significa andar. Já a Agadá significa contar ou narrar. E isso é dentro da dinâmica, né? Não parou. Então, esse caminhar e essa comunicação, elas são juntas, até porque a narração, ela está dentro dessa questão da caminhada. E essa é a beleza desse povo, tão perseguido, mas tão, assim, capaz de se renovar e se frutificar e manter esperança, né? E é por aí. Obrigado. Eis aqui a bibliografia. Obrigada, Antônio, pela sua apresentação. Agora, pela ordem, é o Jonathan. Jonathan, tudo bem? Você tem alguma apresentação para passar? Vamos testar para ver se dá tudo ok? Tá ótimo, eu vou começar a contar o seu tempo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos. Começo falando que já tinha visto o nome do professor Marcos Hübner algumas vezes, não tinha achado um outro Hübner aqui. Olha aí, ó, tem algum parentesco que eu nem estou sabendo aqui, mas tudo bem. Eu já tinha visto o nome dele na USP, eu não conhecia, agora tenho o prazer de conhecê-lo. Ô, Jonathan, desculpa, eu vou te interromper um pouquinho, Jonathan. Muito prazer te conhecer. Eu queria dizer que você tem um sobrenome lindo, lindo. Concordo plenamente. Precisamos tomar um café um dia desse para ver se a gente não tem alguns ascendentes aí em comum, né? Apesar que é um nome alemão aí, que as primeiras se originam aí no século XI ou XII. Ou seja, não é um nome incomum, né? Não é incomum. Mas também eu tive o prazer de ir na Alemanha tirar uma foto na Hübnerstraße, né? Na rua Hübner. Então, rua a gente tem lá, né? Quem sabe temos ascendentes em comum, né? Ok. Mas fala, desculpa interromper. Tranquilo. A minha pesquisa dentro do programa foi falar sobre Filon de Alexandria, né? Eu acho que não tem tanto trabalho sendo desenvolvido a respeito das obras dele. Ele é um escritor prolífico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas um tema que me pegou no texto dele é um texto específico onde ele faz uma interpretação muito peculiar do destino das almas, baseado no texto de Gênesis capítulo 28, que é a famosa narrativa de Yaakov, né, da escadaria, né, da escadaria de Jacó, ele lá em Betel, quando ele está dormindo e tem a visão da escadaria. E essa obra visa apresentar justamente a obra de Filon, no foco em Gênesis 28, sob a influência do pensamento helenístico. Filon, que é um proeminente filósofo judeu-helenista, desenvolveu uma abordagem única ao combinar os conceitos filosóficos gregos com os ensinamentos da tradição judaica. E a pergunta que a gente levanta é: o ser humano sempre carregou essa dúvida. Afinal, de onde nós viemos? O que fazemos aqui? Qual o destino após essa existência? São questões, essas questões são tão importantes que elas aparecem em todos os registros religiosos presentes nas civilizações mais diversas, desde povos isolados no meio do Oceano Pacífico a civilizações inteiras cercadas de diferentes culturas, como é o caso da região do Crescente Fértil. A gente pode entrar numa outra discussão que não é o momento agora, se há uma transição e influência entre as civilizações ali do Crescente Fértil. Aliás, é uma das coisas que eu trabalho na minha pesquisa, né? E quando a gente vai falar da questão do destino das almas, a gente fala um pouquinho antes de Filon, do que ele escreveu, o que a gente encontra nesses registros que nós temos, que já foram encontrados. Então, você tem registros nos sumérios e nos acadianos, você tem registros egípcios muito grandes, vários registros a respeito do destino das almas, os babilônios do primeiro Império Babilônico e também no segundo Império Babilônico, os persas falam muito sobre isso, né? Tem até um movimento religioso persa. E aí, aproximando um pouco mais daquilo, da realidade de Israel ali como povo, que é narrado no texto bíblico, os cananeus. Então, só para a gente entender um pouco, você vê nos sumérios, os sumérios eles já tinham em seus escritos religiosos esses termos que apontavam para esses, a gente pode falar assim, de lugares, não chamamos de reinos, né, mas de lugares das almas pós-morte. Então, você tem essa questão, por exemplo, dos sumérios do Kur, que é o lugar dos mortos, é o lugar que a epopeia de Gilgamesh vai apresentar, que é a sua tentativa de resgatar o seu amigo, seu parente querido ali. Ele tenta ir até Kur para poder resgatar a alma dele do mundo dos mortos.
E em outros textos religiosos você tem já começa a aparecer uma divisão, a gente chama de Dilmun e Irkala, que são dois destinos separados, ou seja, é como se as almas que tivessem vivido bem na Terra fossem para o Dilmun, que é o lugar de prazer, e o Irkala, que é um lugar de escuridão, é o lugar das almas que são, vamos dizer assim, tortas, das almas que são ruins, né? E isso é muito tratado no poema famoso, o poema Enuma Elish, que é o poema da criação, que apresenta aí a escalada dos deuses e tudo mais. Dentro do Egito, do mundo egípcio, da cabeça egípcia, você tinha uma divisão da alma que é apresentada em vários dos textos religiosos antigos, né? O Ka, o Ba e o Ak, um sendo a energia da alma enquanto viva, outra a energia da alma depois da morte, e uma essa alma em transição, não é? E o famoso julgamento de Maat, a pena de Maat e o julgamento de Osíris, ou seja, quando se encerrava a vida da pessoa, o seu coração era pesado numa balança contra a pena de Maat. E isso também apresentava dois destinos, não é? Se o seu coração fosse mais leve que a pena de Maat, você passaria a integrar ali o panteão egípcio, né? Utilizando uma palavra grega aqui, mas você passaria a fazer parte do reino de Osíris, que é um reino de prazer. Contrário a isso, você seria condenado a um reino de dor e sofrimento, caso o seu coração tivesse pesado com os seus pecados. E isso isso denota uma preocupação muito grande nas questões dos rituais funerários que aconteciam no Egito, e eles tinham todo um preparo dos corpos nessa ideia inicial, né, de que a alma pudesse retornar. Heródoto, inclusive, vai escrever no seu livro famoso, História, que foi esse também o primeiro povo a afirmar que a alma do homem é imortal e que morto o corpo transmigra sempre para o de qualquer animal, depois de outro animal, e depois de passar por todos os animais, os gregos vão fazer uma ponte com isso, dizendo que ela retorna ao corpo do homem. Os babilônios também têm o Irkala, igual aos sumérios, mas também o Dilmun também é chamado de Aralu, também tem a questão do julgamento, e numa série litúrgica de Nippur foram encontrados elementos que apontam para um culto aos antepassados, ou seja, um culto aos mortos, aqueles que haviam passado. Você tinha ali todas as cerimônias anuais para preservar isso. Isso também tem reflexos, inclusive no Extremo Oriente, né? Não necessariamente de influência babilônica, mas você percebe esses reflexos, assim, as similaridades com o culto aos mortos, aos antepassados, que acontecem em algumas regiões, inclusive nos nossos dias, acontecem em algumas religiões do Extremo Oriente. Os persas, eles já começam a trabalhar uma ideia de dualismo, né? Que alguns dizem que tem influência hindu, alguns dizem que o hinduísmo foi influenciado pelo zoroastrismo, então há uma discussão nesse aspecto. E essa questão do Ahura Mazda e o Angra Mainyu, que são os dois locais ou duas entidades positivas e negativas aí, né? O Ahura Mazda como positivo e o Angra Mainyu como negativo, e as almas seriam julgadas de acordo com as suas ações para servir um desses dois. E a gente encontra um sincretismo muito grande, né? Há uma discussão a respeito do texto do texto hebraico, se quando ele começa a receber essa influência persa, as aparições de elementos contrários a toda aquela ação do Deus de Israel, né? Agora o Deus de Israel ele tem antagônicos, né? O caso dos escritos de Daniel, por exemplo, que apresentam inimigos que podem combater aí as ações desse Deus de Israel. Aparece aí um adversário, vamos dizer assim, que enfrenta, e aí muita gente afirma que isso é por conta da influência persa sobre os exilados que foram lá para a região no período babilônico e depois o período persa que dominou. E, por final, nós temos os ritos cananeus, né, Baal e os seus ciclos de renascimento, mas não apresentam ali nos escritos que foram encontrados um julgamento de almas, e também há muitos rituais funerários e culto, cuidado com os mortos, como nós podemos ver nos escritos que foram encontrados. Quando nós vamos falar da cosmovisão hebraica, ou o termo talvez cosmovisão não seja o ideal aqui, no pensamento hebraico que nós encontramos no texto bíblico, alguns elementos a gente pode levantar aí para apresentar como que era essa mentalidade nesse período anterior à Filo, né? Nós estamos falando antes ali do final do período do Segundo Templo. Então, durante a história que é narrada no texto bíblico, a gente consegue extrair algumas questões que são basicamente paralelas a esses povos que nós falamos aqui. Por exemplo, a questão das tumbas familiares. Nós temos na narrativa de Gênesis Abraão, Isaac e Jacó, que tem, vamos dizer assim, essa preocupação de serem enterrados juntos com seus antepassados, né? Abraão vai ser enterrado junto
de Sara, sua mulher, depois Isaac vai ser enterrado também lá na mesma caverna em Macpela, depois Jacó também vai ser enterrado lá, ele pede isso para o seu filho José, né? E apresenta essa ideia do indivíduo como uma propriedade da família. Ele faz parte ali do seu eixo familiar. E aí essa prática é apresentada, por exemplo, no texto da Torá. Deuteronômio 26 vai falar, né? Quando Moisés está no final ali do seu trajeto, ele vai dizer: não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Essa ideia de oferecer alimento aos mortos, que era uma prática comum de outros povos da região, parecendo aí ter uma influência direta na percepção do povo, ou naquilo que o povo entendia do destino das almas, né? E aí nós temos também as práticas funerárias de Bamot e Terafim, que eram a questão dos lugares altos e dos deuses domésticos, que apontam para essa crença na sobrevivência da alma após a morte, não é? E a questão do Sheol, que é apresentada ali tanto na Torá também nos outros escritos do Tanar, quando o Sheol ele vai se modificando, né? Primeiro ele tem uma natureza amorfa e amoral, onde o Yahvé, que é o Deus apresentado ali na Torá, ele não tem uma ingerência. Alguns salmos davídicos vão falar um pouco sobre isso, né? Ele diz que do Sheol ninguém consegue louvar ao Senhor, porque lá não há a vida, não há uma ação direta ali. E aí tem essa questão da Nefesh, que é essa energia de vida que é apresentada, o Nefesh Hayah e o Nefesh, que ela vai mudando de acordo com o estágio da vida da pessoa. Ou seja, se a pessoa está com saúde, ela tem uma Nefesh forte. E quando ela passa para o reino dos mortos, é como se essa Nefesh perdesse energia e ela ainda assim não está 100% apagada, né? Quando nós entramos no período profético, o Sheol começa a se tornar agora esse lugar de retribuição. Os profetas vão utilizar esse termo para dizer que aqueles que são contrários à lei de Deus vão ser lançados no Sheol. E isso vai se tornar depois o lugar de retribuição final, o julgamento de Deus sobre todas as pessoas, já no período profético. Jonatas, você tem 4 minutos, desculpa te interromper. Estou contando aqui. E aí nós temos a apresentação aqui, por exemplo, do pensamento helênico, né? Pitágoras iniciando aí essa ideia da imortalidade da alma. Na verdade, isso veio um pouco anterior a Pitágoras, mas ele trabalha muito esse tema, e ele cunha 2 termos, que é a metempsicose e a mentensomatose, que é a questão da transmigração da alma por vários corpos e a transmigração de várias almas por um corpo, não é? São 2 termos ali. E a palingênese, que é esse renascimento constante da alma até que ela evolua. Platão pega alguns desses elementos, trabalha com essa questão dos ciclos de renascimento, trabalha com a divisão interna dos pensamentos e dos sentimentos, né, como ele trabalha lá no texto de Fedro, aparelha a lada do cocheiro do cavalo bom e do cavalo mau, para dizer que aquele que teve bons pensamentos vai com o cavalo bom, ou seja, fortaleceu o cavalo bom, vai conseguir voar, e o cavalo mau, se você alimentou o cavalo mau, ele vai te manter com o rosto virado para a terra, você vai ter desejo de voltar à terra. Aristóteles tem uma outra percepção da questão da alma, mas também trabalha um pouco essa questão da alma sendo imortal, né? Mas ele trabalha muito mais ligado à questão da vida. Ou seja, a alma ela só tem destino enquanto ela está vinculada à sua existência. Ou seja, depois que ela deixa de existir, ela não tem mais destino, ela já tem o seu destino traçado, né? É um pouco diferente. Só para eu tenho que acelerar bastante agora, uma comunidade que se formou ali na região de Alexandria, eu tenho todo um trabalho para mostrar como essa comunidade se formou, e essa comunidade ela vai ter um impacto direto em Philon, porque ela vai ser extremamente helenizada, não é? Flávio Josefo vai afirmar que eles chegam ali a convite de Alexandre, eles chegam depois de Ptolomeu, eles atuam em várias áreas da sociedade, como soldados, agricultores, escravos, funcionários públicos e tudo mais, e fazem a tradução grega do texto da Torá e do Tanar, né, Septuaginta, e começa a haver um declínio do uso hebraico com língua franca. Inclusive, é uma crítica a Flávio Josefo, a Philon, perdão, de que ele talvez não tivesse conhecimento do hebraico, ele fez todas as suas citações e todas as suas análises dentro do texto da Septuaginta. Essa é uma crítica que é feita a ele. Inclusive, aqui o Jacob Ginsburg fala, né, Philon de Alexandria, também conhecido como judeu, para distingui-lo dos homônimos da sua época, foi um filósofo e exegeta, nascido e educado em ambiente helênico por volta do ano 20 a.C., antes da Era Comum, e morreu por volta de 55 depois. Buscou apresentar sua visão em temas expressos no Tanar, através de recursos linguísticos presentes no ambiente filosófico e literário grego, parte integrante da sua formação. Só para avisar, Philon trabalha muito mais a Torá do que qualquer outro tema do Tanar. Ele se foca muito no Tanar, na Torá,
mas também trabalha alguns textos proféticos e alguns dos salmos e dos provérbios. Mas o principal foco dele é, sim, a Torá. E só para a gente encerrar, eu quero mostrar exatamente os 5 trechos do texto dele, que é o primeiro tomo do De Somnis, onde ele vai fazer essa análise. E essa tradução minha aqui, texto em grego, que diz o seguinte: tal, então, pode ser dito, a título de prefácio, a discussão dessa descrição das visões que são enviadas por Deus, mas agora é hora de voltar ao assunto em si e investigar com precisão cada parte dela. A Escritura, portanto, diz: e ele teve um sonho, e eis que uma escada foi plantada firmemente no chão, a cabeça da qual alcançou o céu, e os anjos de Deus foram subindo e descendo ao longo dela. Pela escada, nesta coisa que é chamada de mundo, é figurativamente entendida o ar, cuja a fundação é a terra, e a cabeça é o céu, pois o grande espaço interior, que se estende em todas as direções, alcança a partir da órbita da Lua, que é descrito como o mais remoto da ordem do céu, mas o mais próximo de nós por aqueles que contemplam objetos sublimes, até a terra, que é o mais baixo de tais corpos, é o ar. Este ar é a morada das almas incorpóreas, visto que pareceu bom ao Criador do universo preencher todas as partes do mundo com criaturas vivas. Por conta disso, ele preparou os animais terrestres para a terra, os animais aquáticos para o mar e para os rios, e as estrelas para o céu, pois cada um desses corpos não é apenas um animal vivo, mas também é propriamente descrito como a mente mais pura e universal que se estende pelo universo, de modo que existem criaturas vivas naquela outra seção do universo, o ar. E se essas coisas não forem compreensíveis pelos sentidos externos, qual o problema? Pois a alma também é invisível. E, no entanto, é provável que o ar deva alimentar os animais vivos ainda mais do que a terra ou a água. Por que, então? Porque é o ar que deu vitalidade aos animais que vivem na terra e na água. Pois o Criador do universo formou o ar para que fosse a habitação daqueles corpos que são imóveis e a natureza daqueles que são movidos em uma invisível maneira e a alma daqueles que são capazes de exercer um ímpeto e um sentido visível próprio. Não é, então, absurdo que aquele elemento, por meio do qual os outros elementos tenham sido cheios de vitalidade e deveriam ser destituídos de coisas vivas? Portanto, não deixe ninguém privar a mais excelente natureza das criaturas vivas do mais excelente dos elementos que os rodeiam a terra. Isto é, do ar. Pois não só é abandonada por todas as coisas além disso, mas em vez disso, como uma cidade populosa, está cheia de cidadãos imperecíveis e imortais, almas iguais em números às estrelas. Só faltam dois pequenos versos. Agora, dessas almas, algumas descem à terra, com o objetivo de ser presas em corpos mortais, ou seja, aquelas que estão mais intimamente conectadas com a terra e que são amantes do corpo. Mas algumas sobem, sendo novamente distinguidas de acordo com as definições e tempos determinados pela natureza. Destes, aqueles que são influenciados por um desejo de vida mortal e que foram familiarizados com isso, voltem a ela. Mas outros, condenando o corpo como uma grande tolice e insignificância, o declaram uma prisão e uma sepultura, e, voando dela como uma casa de correção ou tumba, erguem-se no alto com asas leves em direção ao éter, e devotaram as suas vidas inteiras a especulações sublimes. Então, só para a gente encerrar, nesse trecho, Philon parece apresentar essa ideia que está presente em outros povos, mas principalmente na filosofia grega, de que a alma, se ela estiver vinculada ao corpo, ela pode voltar ao corpo e ficar nesse ciclo enquanto ela não se desvencilhar dos desejos corpóreos e ascender aos céus. Eu apresento no meu trabalho também uma discussão dos autores e temos uma vasta bibliografia para quem tiver interesse depois, se quiser eu posso apresentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Jonatas. Agora, fala. Carolina, seguinte, eu fiz várias anotações, eu vou só, porque eu estou vendo que o nosso tempo não está muito ao nosso favor, eu vou falar vou escolher uma anotação para cada um de vocês, e eu vou pedir a Carolina, eu vou ocupar só uns 2 ou 3 minutos no máximo. Carolina, eu vou te pedir um favor. Pelo pouco tempo, em vez de você ler as perguntas do chat em sequência, talvez escolher uma pergunta para cada um. Entende? Você tem uma pergunta para o Jonas, faz uma para ele. Uma para o Antônio, faz uma para ele. Para não ficar todas as perguntas para uma pessoa só, para ficar distribuído. Então, não sei se você consegue isso, mas eu vou tentar. Bom, pessoal, olha, o Flávio. Cadê o Flávio? Está aqui? Flávio?
Oi, estou aqui. Ô, Flávio, tudo bem? Flávio, excelente apresentação, muito bom, parte de Bíblia Hebraica, Taná, Torá, muito bom, muito bom. Eu senti, eu tenho só um adendo, uma sugestão, eu senti falta, não sei se eu distraí em algum momento, e tem isso na sua apresentação, mas a palavra Torá, ela na verdade vem do verbo lehorot. É claro que a raiz dirá, como você falou, hebraico é uma língua antiga tem menos palavras do que uma língua, menos sinônimos do que uma língua moderna, né? Então, às vezes, uma raiz pode ter mais de um significado. Mas a Torá vem de lehorot. O verbo lehorot em hebraico quer dizer ensinar, quer dizer, o que a gente chama de o grande, o principal significado de Torá seria ensinamento. Tá? Eu senti falta, não sei se isso tem, talvez tenha na sua apresentação, mas esse é o principal significado, tá? Lehorot é ensinamento. Inclusive, a palavra professor, moré, é da mesma raiz, entendeu? Então, ensinar, ensinamento, ensinador é a mesma raiz, tá bom? Mas muito boa apresentação, Flávio, muito obrigado. O Edson ainda está aqui? Edson? O Edson saiu. Eu acho que o Edson teve que sair. Bom, eu passo para ele as minhas sugestões. Curiosas do Edson eram as mais profundas. Mas tá bom, vamos lá. Antônio, tudo bem, Antônio? Antônio, muito boa apresentação, excelente apresentação. Eu anotei uma coisa aqui, não sei se eu anotei errado, mas eu queria só te sugerir um pouco de cuidado com o termo. O Flávio explicou muito bem esses termos. Tá na sua apresentação que a Torá ficou pronta entre os séculos 400 e 330, antes da Era Comum. Na verdade, é o Tanar, é a Bíblia hebraica. Tá bom? Torá é Pentateuco. Bíblia hebraica é Tanar. Tá bom? Então, só um pouco de cuidado. Cara, eu já fiz esse erro várias vezes, de misturar um termo com o outro. É tão fácil. A gente, às vezes, fala Torá como um termo abrangente, mas é Tanar. Você colocou também que foram com conhecimento de mais ou menos 5 séculos. Eu acho que você devia, talvez, rever esses 5 séculos aí. Eu acho que é uma coisa muito mais longa, mas isso é um assunto para um longo debate, viu, Antônio? Muito boa apresentação, muito obrigado. Jonatas, nós temos mais coisas em comum do que só o sobrenome, meu querido. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás sobre mortalidade e imortalidade. É claro que a sua apresentação diverge bastante da minha, mas tem lá 3, 4 pontos em comum que eu escrevo até vários parágrafos sobre ele. Muito interessante a apresentação, você está de parabéns, realmente excepcional. Então, não sei se esse artigo pode ser útil para você, está na revista do departamento, né? É um artigo bem longo, tem muito daquilo que você falou, né? E eu queria te sugerir, talvez você conheça essa fonte, o Midrash. Você falou em inferno, né, Sheol? O Midrash, ele explica todos os níveis de inferno, do mais superficial ao mais profundo. Não sei se você chegou a ter acesso a essa literatura, né? Eu acho que no centro tem, mas existe um Midrash facílimo de ler, se você ler bem em inglês, que é The Legends of the Jews, do Ginsburg. É um Midrash, você baixa ele muito fácil, ele vem em 3 ou 4 volumes em inglês, muito, muito fácil, e logo no primeiro capítulo, no Bereshit, no Gênesis, você vai achar lá, no meio da criação, você vai achar lá todos os níveis. Então você tem, por exemplo, o Gehinom, que seria aquele purgatório, né, onde a alma paga pelos pecados. O Sheol já seria aquele nível mais profundo, mais terrível, limbo, aquele mais, né? Então, nesse livro você vai achar muito fácil os 6, 7 níveis de inferno e o que eles são. E, inclusive, vai até aparecer que eu estou fazendo propaganda aqui dos meus artigos, mas eu publiquei no ano passado um artigo que chama A Mulher de Cora e a Mulher de On. Então, Cora, ou Corá em português, é um personagem que vai para o Sheol, entendeu? Vai para o Sheol. E no meu artigo tem as referências, tem um pouquinho dessa história, tem as referências, porque ele fala de lá, ele é ouvido de lá, entendeu? Então, ele como você falou que não dá para louvar a Deus de lá, na verdade, ele sim se arrepende e agradece a Deus e se desculpa com Moisés lá do Sheol. Mas isso é Talmud,
tá bom? Isso é Talmud, isso é Midrash. Isso não está no texto bíblico, tá bom? É o Louis Ginsberg. Exatamente. Ah, já achei aqui. Exato. Baixei, ele é facinho, é muito fácil de ler, tá bom? Então, pessoal, parabéns para vocês, todas excelentes apresentações. Não sei dizer da minha, mas as de vocês foram excelentes apresentações, e eu passo a palavra para a Carolina, para ela escolher algumas perguntas aí para a gente responder, tá bom, Carolina? Muito obrigado, gente. A gente tem uma mão levantada do Flávio, mas eu vou primeiro ler a questão que está aqui nas perguntas. É para você, professor Marcos. O Rafael, ele pergunta assim: o que pode nos falar sobre os contos que envolvem Rashi e a Primeira Cruzada, como seu encontro com Godefroy, não sei se é assim que fala, e se ele deixou algum registro sobre esse período? Vamos lá. O Godfrey de Bouillon, ele era um nobre. Lembra que a gente está na Idade Média, uma época que a Europa está quebrada, né? A Europa está quebrada em senhores feudais, em pequenos mini países, né? Mas a gente tem uma podemos chamar isso de lenda, né? Até que ponto isso é história? Não tem nos livros de história, a gente vai achar isso nos livros de contos, de lendas, de fábulas sobre Rashi. Não que não possa ser verdade, mas não posso garantir que seja. Mas o Godfrey de Bouillon, ele procura o Rashi e ele pergunta para o Rashi: eu estou indo para as cruzadas com meus homens, investi o meu dinheiro, investi o meu exército, investi muito, estou indo para as cruzadas. O que você acha? Você acha que eu vou ter sucesso ou não? E o Rashi fala: não vai, você não vai ter sucesso. Não, mas peraí, como assim? Como assim? Já me investi tudo, não tem mais como voltar atrás. Não vai, você não vai ter sucesso, você vai voltar só com 2 homens do seu exército. Vão morrer todos os outros. E aí o Godfrey, ele não ouve o Rashi, ele vai para Jerusalém, né? E ele participa daquela chacina terrível, né? Não sei se você sabe, quando os cruzados tomam Jerusalém, eles matam todos os habitantes, né? Alá Hamas, né? Cortam a cabeça de todos os habitantes, colocam as cabeças em estacas na entrada da cidade, e eles fazem um massacre, um negócio muito, muito cruel. O Godfrey de Bouillon acaba até por um pequeno período sendo coroado rei de Jerusalém. O Jerusalém ficou nos cruzados mais ou menos uns 100 anos, né? E por um pequeno período ele vira. E ele resolve voltar. Muito conflito, muita seca, muito, né? Imagina o Oriente Médio, vocês conseguem imaginar o Oriente Médio há séculos atrás, né? Então, o que acontece com ele? Ele volta para casa e vai perdendo seus exércitos em batalhas, em ataques do meio do caminho, em assalto, vai perdendo. E quando ele entra em Troar de volta, ele tem 3 homens. E o Rashi falou que ele só teria 2. Então ele fala assim: eu vou matar esse desgraçado que mentiu para mim. Ele errou, vou mostrar para ele que ele errou. E aí, quando o cara passa pelo portal da cidade, cai uma pedra e mata um dos homens dele, né? Então ele chega com 2 homens exatamente como o Rashi falou, e já desprovido de toda a riqueza que ele tinha, né? E a história conta que ele vai ainda até a casa do Rashi para tentar matar o Rashi, mas ele entra na casa do Rashi, não consegue ver, não encontra ninguém, apesar de que ele ouve o Rashi, mas ele não encontra ninguém. Então, essa é a história do Godfrey com o Rashi, é uma história, acho que, ilustrativa, né, da visão perspectiva que esse grande homem Rashi tinha, tá bom? Carolina, vamos lá, vamos em frente. A próxima pergunta é do Rafael também, e ela vai para o Jonatas. Ele pergunta assim: Filão escreveu sobre Sheol, não sei se é assim que fala, ou sobre Gehenna. O debate sobre a reencarnação que você passou no final, se pode falar sobre a sua visão e a Torá. O Philon, ele não trabalha o termo, porque na verdade Gehenna, ele é um termo que é também o lugar dos mortos, tem muito escrito isso no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, não é? É o termo grego, mas nos escritos de Philon não lida exatamente com isso, né? O texto de Philon, na verdade, não é nem essa a preocupação dele. O que o meu trabalho aponta
é justamente como essa visão, vamos dizer assim, do destino das almas dentro do Tanar foi mudando. Inclusive, o que o professor Marcos aqui acabou de indicar é muito importante, porque, por exemplo, no Midrash e outros textos, eles vamos dizer assim, ampliar um pouco essa discussão. Eu não posso dizer que é exatamente o conhecimento, no sentido de dizer assim, eles estão certos e outros estão errados, porque existe muita... O texto hebraico, ele é um texto que é muito debatido ainda hoje. Eu não debato tanto com o texto assim, eu sou um pouco mais crente, vamos dizer assim, eu gosto muito de dar fidelidade ao texto, de achar que se ele chegou até nós do jeito que está, deve ter uma ação misteriosa por trás. Mas, enfim, a grande questão que ele levanta aqui, Philon, no texto dos sonhos, na verdade, nós temos 4 textos de Philon, e os 2 primeiros textos falam sobre os sonhos. Esse de Somnis é o segundo, o primeiro se perdeu. Nós não temos esse texto. E nesse texto aqui, ele está falando ele dá 3 categorias de sonhos, né? São os sonhos que são os sonhos diretamente para a mente daqueles que são mais próximos de Deus, que são os sonhos proféticos. É que ele está trabalhando dos profetas. Depois ele vem os sonhos daquelas que são chamadas de visões, que é essa que nós estamos tratando, segunda categoria. A terceira categoria são os sonhos que apontam para, como a gente pode dizer, é como se fossem revelações, não é? Mas diferente da profecia, que tem uma certeza de cumprimento, e do sonho, que pode ser interpretado, o terceiro, ele, na verdade, passa batido das pessoas. É mais ou menos essa categoria que ele está querendo dizer. E aí, o que acontece? Philon, ele está tratando exclusivamente vamos dizer assim, dessa reentrância da alma na existência. É isso que ele está preocupado. E ele, como ele trabalha com elementos gregos, ele trabalha com aquelas formas comuns do grego, da filosofia grega, dos 5 elementos formadores do mundo e o éter. Ou seja, você tem a água, você tem o ar, o fogo e a terra, e o éter, que é a abóbada acima da abóbada celeste, que é o lugar das estrelas. Aristóteles vai falar muito disso, né? Os peripatéticos também vão falar um pouco sobre isso. E aí, Platão pega disso para dizer que lá na abóbada celeste é onde está, quando a gente vê o movimento das estrelas, né? Ele trabalha com a cavalgada celeste e tudo mais. Parece que isso influenciou diretamente Philon, porque na ideia que ele apresenta nesse texto, a alma que se desvencilha dos desejos corpóreos quer participar dessa cavalgada, ela quer subir. E aí ele utiliza o elemento da escada presente em Gênesis como esse caminho de subida, não é? O texto é um pouco mais longo, o texto, na verdade, são 2 tomos, são 360 artigos, né, pequenos versículos. Eu trabalhei só 6, para justamente o ponto central da questão da reencarnação. Mas ele faz uma longa descrição. Assim, é um texto que eu convido as pessoas a ler, o De Somnis, porque ele trata por exemplo, de 2 visões. Ele vai falar da visão que foi passada para Abraão e para Terá, né? Ou seja, e ele mostra esses 2 elementos de diferença. Depois ele vai falar da visão que foi passada para Esaú e para Jacó. E ele mostra como Esaú não conseguiria receber a mesma visão que Jacó, porque Esaú não era um homem preparado como Jacó havia sido. Então essa é a discussão do texto dele. Mas nesse trecho especificamente, ele apresenta essa ideia, vamos dizer assim, meio diferente da visão que aparece no Tanar como um todo, de que a alma realmente reentra no corpo. Então ele não está dizendo que a alma tem um destino para o Sheol, ele nem entra nessa discussão, só para a gente deixar isso claro. E a questão que eu mencionei do Sheol é justamente por essa evolução desse lugar de destino da alma dentro do Tanar, mas foi basicamente isso. Na minha dissertação eu trabalho um pouco mais, né, mais elementos. Aí ele me perguntou outra coisa, né? Não sei se a gente... Não, tudo bem, passado, não tem problema. Professor, nós temos mais 5 minutos. O Flávio está com a mão levantada, mas eu acho que depois o senhor pode finalizar a mesa com o seu parecer geral, tudo bem? Tudo bem. Flávio, se você puder falar. Eu quero falar com o professor Rubner. Eu fiz a pesquisa, sim, da etimologia da palavra Torá, e uma das fontes que eu usei é o Dicionário Teológico do Antigo Testamento, que é o TDOT, que é um dicionário bastante completo no sentido de buscar a etimologia. O pronunciamento que ele faz é que a etimologia é muito debatida, mas que existem 3 linhas. Aqui eu vou passar as 3 linhas para o senhor. O Gesenius fala da base de arar, jogar, arremessar, que foi o que eu falei, né? Existe uma outra linha definida por Wellhausen, que também tem um significado básico de jogar, mas também de interpretar o futuro, e uma linha de delite, que significa trazer, conduzir ou levar embora,
E também tem a parte de enviar ou transmitir conhecimento que pratica algo. Então, são 3 linhas diferentes. Eu achei interessante essa linha que você propôs. Se for possível, mande a bibliografia para mim depois. Obrigado. Ok, realmente, Flávio, realmente você vai ver na Torá, principalmente na Torá, a palavra Torá como lei, muitas vezes, como lei. Por quê? Porque você vai encontrar, por exemplo, no Levítico, um monte de regras sobre dieta alimentar, qual animal é puro, qual não é puro, e no final está escrito assim, essa é a Torá, ou seja, essa é a lei sobre os animais. Ok? Então, você vai encontrar nos dicionários muita gente trazendo Torá como realmente lei, entendeu? Mas a palavra Torá, eu te falo que, como eu te falei, o hebraico é uma língua muito, muito antiga. Então, você usa, às vezes, uma palavra para mais de uma coisa, né? Mas o significado clássico, sim, o que você trouxe é totalmente válido, de forma alguma eu vou querer desmerecer isso, é totalmente válido. Mas o significado clássico seria ensinamento, ok? Esse é o significado clássico. A palavra lehorot, o verbo lehorot, quer dizer ensinar, ou seja, o significado clássico de Torá, né? Para quem sabe um pouco de hebraico, é uma coisa a mesma outra, tipo, sei lá, dormir, dormindo, ir dormir ou dormindo, entendeu? É a mesma raiz, mesma palavra, entendeu? A mesma palavra, a mesma raiz. Um verbo um pouco irregular, mas o significado clássico é ensinamento, esse é o significado clássico, e pode ser traduzido também como lei. Então, essas palavras são mais como falei, são mais fit, entendeu? São mais direto ao assunto, entendeu? Sim, Antônio, por favor, pode falar. Não, é que Torá eu também traduzi por instrução, né? Sim, instrução, ensinamento, eu acho que é muito, muito próximo, né? Em relação às datas, eu adotei a data do Rome, né? Mas eu quero agradecer pela ressalva aí, cabe sim uma pesquisa mais aprofundada em relação à data. Sim. Obrigado. Sim, maravilha. Carolina, mais alguma pergunta ou estamos aí no... Temos no tempo, professor, é isso mesmo. Então tá bom. Pessoal, muitíssimo obrigado, excelente mesa, parabéns a todos vocês e esperamos revê-los em breve. Muito obrigado, Carolina, obrigado pelo seu trabalho aí. Sei que não é fácil, muitas horas de trabalho. Você está de parabéns, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.